A gente não espera perder as malas quando chega de viagem, mas é uma coisa que pode acontecer. Se por acaso acontecer, saiba como perguntar e como interagir com a pessoa encarregada desse problema. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao quadro Faz de Conta. Aqui a gente vê diálogos em espanhol do cotidiano para você saber como interagir com nativos e falar espanhol sem medo. Aqui é o primo Jimmy e no diálogo de hoje a gente vai fazer uma reclamação pelo fato da gente não ter achado as nossas malas lá na esteira, tá bom? Então vamos lá para nosso diálogo. E como sempre, o nosso diálogo é um diálogo básico intermediário, tá bom? Diálogo básico intermédio e vai ser no aeroporto. No caso seria en el aeropuerto, en el aeropuerto, beleza? E a gente vai reclamar por pérdida de equipaje, tá? A gente vai reclamar por pérdida de equipaje. Equipaje seria a bagagem, beleza? Equipaje seria bagagem. Repara que aqui essa palavra termina com J, certo? No espanhol, o nome do J seria J, beleza? Quando você for falar essa letra em espanhol, você precisa chamar ela de J, beleza? Pelo nome dele em espanhol, tá bom? E J tem um som de garganta. Então, quando você, nesse caso aqui, J-E seria G. É por isso que a gente fala equipaje, beleza? E aqui, outra palavra aqui, reclamar. Toda palavra em espanhol que comece com R sempre vai ter um som forte e vibrante. E se você puder exagerar, melhor ainda, tá? Antigamente somente falava forte e vibrante, agora falo forte, vibrante e exagerado, tá bom? Reclamar, reclamar, tá? Não é reclamar, não é reclamar, é reclamar, beleza? Reclamar. Então, tá. Então vamos lá para nosso diálogo. E nosso diálogo tem duas pessoas, tá? Para que você possa praticar também, você pode chamar alguém para praticar contigo, tá? Com você. E uma pessoa pode fazer, no caso, nesse caso, nesse diálogo aqui, de la gente, repara que esse daqui é uma agente de, seria atenção ao cliente, tá? Ela é uma agente de atenção ao cliente, uma funcionária, ela é uma funcionária do aeroporto que trabalha como agente de atenção ao cliente, tá bom? E no caso dela, trabalha na área de malas perdidas, tá bom? Então, se por acaso você chega de voo e não achou a sua mala, você precisa ir procurar aquela área, que seria, no caso, o balcão. E um balcão em espanhol seria o mostrador, tá bom? Então, ela seria agente de atenção ao cliente, o agente de atenção ao cliente. Você é um passageiro, então você é um cliente. Então, agente de atenção ao cliente, tá bom? E você, que seria tu, tá bom? Então, vamos lá para o diálogo. Então, você chegou no balcão, no caso, al mostrador, tá? Y la gente complementa. Agente, buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarle? Tú respondes, buenas tardes. Mi maleta no llegó con el vuelo. No la encontré en la cinta. Misma vez, agente, buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarle? Tú respondes, buenas tardes. Mi maleta no llegó con el vuelo. No la encontré en la cinta. ¿Tá? Então, la agente cumprimenta com buenas tardes, que seria boa tarde, tá bom? Se fosse de manhã, seria buenos dias, e se fosse à noite, seria buenas noches, tá bom? Então, e pergunta, em que puedo ajudar-lhe? Esse le no final da palavra faz com que fique formal, tá? Em que puedo ajudar-lhe? Está sendo respeituosa e formal, então por isso que a palavra termina com le. Se a palavra terminasse com te, seria ajudar-te. A frase fica informal. Em que puedo ajudar-te? Por exemplo, imagina que você chama, pues aqui, ela é uma senhorinha, digamos assim. Talvez tenha 40, 50 anos, sei lá. Mas eu acho que ela só está enrugada por causa do estresse, né? Tanta reclamação. Vamos ser sinceros. Trabalhar num serviço desses de atenção ao cliente e ainda mais, a pessoa que vai reclamar está frustrada porque a mala não chegou. Ninguém está contente. Você, quando chega de voo, você quer ir embora do aeroporto, quer sair de lá, quer ir para casa, ou quer ir para o hotel, ou onde for, mas você quer ir para o seu destino. Então, o fato da mala não chegar é uma
atrás aos seus planos. Então, é chato. Então, ela fica ouvindo coisas negativas, a frustração do cliente, a raiva do cliente. Então, se acontecer com você, se acontecer com algum de nós, vamos pensar um pouco na pessoa que não é culpa dela. Essa pessoa simplesmente está fazendo o trabalho dela, tentando ajudar a gente e achar a nossa mala o mais pronto possível, tá? Então, mesmo que tenha que aconteça, sempre ser gentil e ter um pouco de empatia com essa pessoa, que de fato essa pessoa não fez nada para a mala se perder. Ela simplesmente está para solucionar. Ela não faz parte do problema, ela faz parte da solução, tá bom? Então, esse foi somente abre aspas aí, de consciência, mas acima de tudo, tá bom? Então, vamos continuar com o diálogo, com a explicação. Então, digamos que está falando que a senhora, que seria a senhora, tá? Digamos que digamos que você tem 18 anos, ou 20 anos, e ela é uma senhora, digamos que tem 50 anos. Então, você chega na agente de atenção ao cliente, né, na senhora, y la señora responde. No, la señora te dice, ¿en qué puedo ayudarte? Você é jovem, você tem 20 anos. E ela falou, ¿en qué puedo ayudarte? O fato de ela ter falado ayudarte está sendo informal pelo fato que ela é mais velha que você, se você tiver 20 anos. Mas se você, por exemplo, não tiver 20 anos, então, pelo fato de você ser mais novo, ela digamos que tem a liberdade de poder chamar, de poder usar um pouco mais de informalidade. Em que puedo ajudar-te? Tem casos que, independentemente, a pessoa ainda é respeituosa e mesmo sendo mais velha, ainda fala em que puedo ajudar-lhe, tá? Aí vai da pessoa, tá? Mas se por acaso, se você é jovem e for falar com uma pessoa mais velha, e você ainda mais não conhece, né? Essa daí é uma prioridade máxima, por assim dizer. Você precisa falar com formalidade. Então você precisaria falar em que puedo ayudarle, tá bom? Outro jeito de falar seria, por exemplo, como puedo ayudarle, tá? Aí mudaria somente o começo, como puedo ayudarle, tá bom? E continuando você responde, tu respondes, buenas tardes, que você está respondendo ao cumprimento, boa tarde, buenas tardes. Mi maleta no llegó con el vuelo, no la encontré en la cinta, tá? Mi maleta seria a minha mala, maleta seria mala, beleza? No llegó con el vuelo. Essa letra aqui, que está escrito com dois L's, a gente conhece como ED, tá? O nome dessa letra é ED. E ED tem um som parecido com Y. E dependendo de outras regiões, pode ter um som de um SH. Por exemplo, na Argentina, tanto a letra ED quanto a letra Y, eles falam com som de SH. Eles falam, por exemplo, ajudar-lhe, ou aqui, chegou, tá? Mas os outros primos, que nem eu, por exemplo, eu falo, chegou a ajudar-lhe, tá bom? Tá falando a mesma coisa, somente muda um pouco o dialeto regional, tá bom? E outra coisa, repara que aqui eu falo vuelo. Praticamente todos nós, em espanhol, falamos o som do V como se fosse um B, tá? Para nós é a mesma coisa, foneticamente falando, o som do V é o mesmo do B, tá bom? É por isso que a gente fala vuelo, vuelo, tá bom? Então, mi maleta no llegó con el vuelo. A minha mala não chegou com o voo. No la encontré en la cinta. Esse lá, esse artigo lá, está se referindo à mala, tá bom? No la encontré, quer dizer que não achou a mala. E en la cinta, cinta quer dizer a esteira, tá? En la cinta, tá bom? Próximo. La agente responde, lo siento mucho. ¿Me puede dar su tarjeta de embarque, por favor? Tú respondes, sí, aquí está. Más una vez, agente, lo siento mucho. ¿Me puede dar su tarjeta de embarque, por favor? Tú respondes, sí, aquí está. Então aqui, la agente sente muito, lo sinto muito, sinto muito, pelo fato de você ter perdido a sua mala. Que nem eu falei, não foi culpa dela, mas é o trabalho dela, digamos, é como se estivesse assumindo a responsabilidade, a culpa do que aconteceu. E é chato com essa pessoa, porque essa pessoa está aí para nos ajudar, tá? Mas, enfim, né? É um jeito de ela empatizar também com a pessoa que perdeu a mala pelo fato de que entende que é frustrante
entende que é chato. Então, eu sinto muito você ter perdido sua mala. Essas coisas às vezes acontecem. Então, aí ela pergunta, ¿me puede dar su tarjeta de embarque, por favor? Ela está falando, sim, pode me dar o seu... antes de eu continuar, eu vou falar dessa palavra aqui, tarjeta, tá? Aqui é tarjeta de embarque. Então, isso quer dizer que é um tipo específico de tarjeta. Essa tarjeta é de embarque, tá? Tarjeta em espanhol, em português seria cartão. Sabe aquele cartão com que você paga suas contas? Você foi no restaurante, você foi numa loja e você pagou com cartão. Então, cartão em espanhol que seria tarjeta. Então, se você for pagar com cartão, por exemplo, você teria que falar que vai pagar com tarjeta. Nesse caso aqui, não é um cartão de banco, tá? Então, não seria uma tarjeta de banco, mas seria uma tarjeta de embarque, que seria um cartão de embarque, tá bom? Mas não deixa de ser um cartão, que nem em espanhol não deixaria de ser uma tarjeta, tá bom? E eu pedi para falar dessa palavra primeiro, pelo fato de que você já aprendeu agora que tarjeta seria cartão, certo? Quando você for pagar com cartão, seja débito, crédito, você falaria tarjeta de crédito, débito. Sim. Então, por que eu falei para tomar cuidado? Porque cartão tem uma palavra praticamente igual em espanhol. A gente falaria cartão, tá? Você fala cartão. A gente em espanhol fala cartão. A escrita é praticamente a mesma, tá? Muda pelo fato de que a gente não usa o tio nas vogais, tá? Então é praticamente a mesma coisa. A fonética também é muito parecida, tá? Cartão e você falar cartão, tá? É muito parecido. Então é uma palavra que pode gerar confusão por causa da similaridade da palavra. Só que cartão em espanhol tem um significado completamente diferente do português. E você precisa tomar muito cuidado porque cartão em espanhol quer dizer papelão em português, tá? Mais uma vez, cartão em espanhol quer dizer papelão em português, tá? Então, se por acaso você errar e você falar que quer pagar com cartão, a pessoa vai entender que você está tentando pagar com papelão. E isso daí não é nada legal, tá bom? Então saiba disso e tome muito cuidado, beleza? Então vamos continuar. Então, me pode dar sua tarjeta de embarque, por favor? Que seria, pode me dar o seu cartão de embarque, por favor? Tá bom? E você respondeu, sim, aqui está, sim, aqui está, ou está aqui, ou está aqui. Tá bom? Próximo, agente, gracias. Viajó desde Brasil, ¿verdad? Y tú respondes, sí, vine de São Paulo y después tomé un vuelo aquí. Más una vez, agente, gracias. Viajó desde Brasil, ¿verdad? Y tú respondes, sí, vine de São Paulo y después tomé un vuelo aquí. ¿Tá? Entonces aquí la agente respondió gracias, que sería obrigado, gracias, obrigado, y pregunta, viajó desde Brasil, ¿verdad? Viajou desde o Brasil, certo? Verdade, tá? E você, no caso tu, responde sim, vine de São Paulo e depois tomei um vuelo aqui. Aqui, nessa frase, digamos que tem uma estrutura um pouquinho mais avançada, por assim dizer. Porque uma estrutura simples seria simplesmente você ter respondido sim, vine de São Paulo. Porém, você agregou vine de São Paulo e depois tomei um vuelo aqui. Eu, ouvindo uma frase dessas, eu entenderia que a origem da sua viagem foi em São Paulo. Só que depois você pegou um outro voo para chegar até aqui, que seria o seu destino, onde você está. Então eu entendo que teve uma conexão, tá? Porque senão você falaria simplesmente vine de São Paulo, cheguei aqui. Mas você está falando vine de São Paulo e depois tomei um vuelo aqui, tá? Então tem mais coisa nesse. Talvez não seja 100% claro, tá? Pode, porque não está 100% específico. Porque se fosse específico, por exemplo, você poderia falar: vine de São Paulo hasta Rio e depois tomei um vuelo aqui. Tipo assim, tá bom? Lembra que eu falei que V, a letra V tem o som de B? Repara aqui, ó. Em espanhol a gente fala vuelo, vine, viajó, verdade.
reparou que eu falei em todas elas com o mesmo som do B, tá? É porque a gente não faz diferença. Para nós é tudo com B. Viajou, Brasil, verdade, vine, vuelo, tá bom? Tudo o mesmo som do B, tá bom? Continuando, la gente responde entiendo. ¿Puede describir su maleta? Y tú respondes, es una maleta grande, azul, con una etiqueta amarilla y mi nombre. Más una vez, la gente, entiendo, ¿puede describir su maleta? Tú respondes, es una maleta grande, azul, con una etiqueta amarilla y mi nombre. ¿Tá bom? Então aqui ela falou entiendo, seria entendo, e pergunta, ¿puede describir su maleta? Pode descrever a sua mala? Outra coisa que eu esqueci de falar. Em espanhol, tá? No espanhol, toda pergunta, quando você for escrever, você precisa colocar o signo de interrogação no começo da pergunta também, tá bom? E ela, você precisa escrever de ponta cabeça, tá? No português, você escreve somente no final. No espanhol, você precisa escrever ela no começo da pergunta. Isso indica que a pergunta está começando, tá bom? É o mesmo critério do, por exemplo, abre aspas, ou dos parênteses, tá? Tem que ter alguma coisa dentro. O que tem dentro está está tentando se dizer de um jeito diferente. No caso de uma pergunta, com forma de pergunta. Se for uma admiração, igual, como forma de admiração. Se tem um parênteses, é porque você quer dizer alguma coisa diferente. Um abre aspas, talvez seria como a pessoa está tentando dizer com as próprias palavras, tá bom? Então, cada uma tem um propósito. Então, aqui, é por isso que nós, em espanhol, colocamos, tanto no começo quanto no final, da palavra ou da frase, nesse caso, da pergunta, tá bom? Continuando, tú respondes, es una maleta grande, azul, con una etiqueta amarilla y mi nombre, tá? É uma mala grande, azul, com uma etiqueta amarela e meu nome, tá bom? É uma maleta grande, é uma mala grande, azul. Reparou que eu falei azul. Nós, primos de Latinoamérica, no caso seria Sudamérica, Centroamérica e México, nós falamos o Z, que para nós se chama Z, com o mesmo som do S. Da mesma forma que o V e o B têm um som do B, tá? O V e B, o som deles é B. O V tem o som do B. Da mesma forma que o V e o B têm o mesmo som, tá? O som do B, o S e o Z, no caso S e Z, têm o mesmo som, que seria o som do S, tá? Não importa a palavra, sempre o som vai ser o som do S. E a diferença do português é que às vezes o S muda dependendo de se estiver entre vogais. No espanhol, o S não muda, tá? O S sempre tem som do S e o Z também tem som de S. Agora, os primos lá da Espanha, eles falam Z diferente. O Z, eles têm um som meio como que de TH do inglês, tá? Meio como que a língua vai fugindo. Então, eles falariam azul, azul, tá bom? Então, mas aqui em Latinoamérica, nós falaríamos azul, tá bom? Com uma etiqueta amarilla, com uma etiqueta amarela, amarilla, no caso, termina com A, feminino, pelo fato de estar se referindo à etiqueta, certo? Porque a etiqueta é feminino. Mas se a gente falar da cor, seria amarillo, porque color é masculino. Color amarillo, mas a etiqueta é amarela, tá bom? E meu nome, meu nome, tá certo? Próximo, la gente tiene algún objeto especial dentro y tú respondes, sí, ropa, zapatos y un regalo para mis amigos. Más una vez, la gente tiene algún objeto especial adentro y tú respondes, sí, ropa, zapatos y un regalo para mis amigos. ¿Tá? Aquí la gente preguntó si tem algum objeto especial dentro, tá? E você respondeu que sim, que tem roupa, sapatos, tá? Ó, tá vendo que eu falei sapato? Porque para nós, aqui em Latinoamérica, o Z tem o som do S. Então, por isso que é sapato, tá? E um regalo seria presente, tá? Um presente para meus amigos, tá bom? Próximo, la gente, vamos a buscar en el sistema. A veces, las maletas llegan en el siguiente vuelo. ¿Puede darme su número de teléfono y dirección aquí en México? Y tú respondes, sí, claro, aquí está mi número
y la dirección de mi hotel. Más una vez, la gente vamos a buscar en el sistema. A veces, las maletas llegan en el siguiente vuelo. ¿Puede darme su número de teléfono y dirección aquí en México? Tú respondes, sí, claro. Aqui está mi número e a direção de meu hotel, tá bom? Então aqui a gente falou que vamos buscar no sistema, vamos procurar no sistema. Vamos buscar seria procurar, tá? Que você mais usa. Procurar no sistema. E ela fala, continua falando, a vezes as maletas chegam no seguinte vuelo, que às vezes as malas chegam no próximo voo. Repara que nem sempre a tradução pode ser literal, tá? Às vezes, no caso, muitas vezes, para ficar uma coisa fluida, a tradução não pode ser literal, tá? Tem que mudar um pouco a ordem, a estrutura das palavras, tá? É por isso que, por exemplo, para você seria mais natural falar chega no próximo voo, tá? É uma palavra totalmente diferente. Seguinte, para nós seguinte, para você seria próximo, tá bom? Às vezes, as malas chegam no próximo voo. ¿Puede darme su número de teléfono y dirección aquí en México? Repara que aqui em México se escreve com X, mas esse daí é uma coisa já que vem faz muito tempo, que apesar de estar escrito com X, e para eles também precisa ser escrito com X, a gente não fala México, nem México. Por exemplo, os americanos falariam México, mas para nós que falamos espanhol, a gente costuma falar México, como se fosse J, México. Só que se escrevemos com J, para eles seria uma ofensa, porque México com J seria uma coisa antiga, tá bom? Então, pode dar-me seu número de telefone e direção aqui em México? Pode me dar seu número de telefone e endereço aqui no México? Direção seria endereço, tá bom? Tu respondes, sim, claro. Aqui está meu número e a direção de meu hotel, tá? Então, você respondeu, sim, claro. Aqui está meu número, aqui está meu número e o endereço do meu hotel, tá bom? Então, la gente, continuando, la gente responde perfecto. Si encontramos su maleta, la enviaremos a su hotel. ¿Quiere recibir información por teléfono o por correo electrónico? Y tú respondes, prefiero por teléfono, por favor. Más una vez, la gente, perfecto. Si encontramos su maleta, la enviaremos a su hotel. ¿Quiere recibir información por teléfono o por correo electrónico? Y tú respondes, prefiero por teléfono, por favor, tá? Então, ela respondeu, perfeito. Se acharmos a sua mala, la enviaremos a seu hotel. Você quer receber informação pelo telefone ou pelo e-mail? Tá? Correio eletrônico seria o e-mail. E você respondeu, prefiro pelo telefone, por favor. Tá bom? Então, continuando, la gente responde, muy bien. Le recomiendo guardar el comprobante de equipaje. Si la maleta no aparece en 24 horas, puede volver aquí o llamar a este número. Tú respondes, ¿cuánto tiempo normalmente tarda? Más una vez, la gente, muy bien, le recomiendo guardar el comprobante de equipaje. Si la maleta no aparece en 24 horas, puede volver aquí o llamar a este número. ¿Tá? Y tú respondes, ¿cuánto tiempo normalmente tarda? Tá bom? Então, ela falou, muito bem. Tá? Muito bem seria muito bem. Le recomiendo guardar el comprobante de equipaje, comprobante da bagagem. Tá? E continua falando, se a maleta não aparece em 24 horas, né? Se a mala não aparecer em 24 horas, você pode voltar aqui ou ligar a este número, para este número. Tá? Llamar, para começar, palavra, essa letra se chama EI, eu falei no começo, letra EI. E EI, para mim, tem um som parecido com Y, então eu falo llamar. Bom, se bem que se eu falar que tem um som parecido com Y para você, né? Porque se fosse um argentino falando, ele falaria assim, ué, mas o som do Y para mim é como se fosse um som do SH, porque o argentino falaria chamar, tanto se fosse para a letra E, como se fosse para o Y. Mas, como não é o caso, mas é uma coisa que precisa saber, porque você nunca sabe se você vai se comunicar com um argentino ou uruguaio, que geralmente falam igual, tá? Eles costumam falar um pouco diferente, o dialeto deles, rioplatense, acho que eles falam, que é como se fosse um SH, chamar, por exemplo, tá bom? Então, no meu caso, eu falo como se fosse um Y que você costuma falar, que é chamar, tá? Por exemplo, quando você fala yakisoba. Então, uma coisa parecida, tá? Llamar.
Llamar a este número. Então, no caso, llamar teria dois significados. Uma, nesse contexto, está falando de ligar. Llamar a este número. Ligar para este número. Mas llamar também quer dizer chamar, tá? Então, dependendo do contexto, tem um significado ou outro, tá? Pode ser chamar ou ligar, tá bom? E você respondeu quanto tempo normalmente tarda, tá? Quanto tempo normalmente tarda, que seria quanto tempo normalmente demora. La gente responde normalmente 1 o 2 días. Si hay algún problema, le avisamos, ¿tá bom? Y tú respondes, estoy un poco preocupado. Es la primera vez que me pasa esto. Más una vez, la gente normalmente 1 o 2 días. Si hay algún problema, le avisamos. ¿Tá? Tú respondes, estoy un poco preocupado. Es la primera vez que me pasa. ¿Tá? Então aqui ela falou, a gente falou que normalmente demora 1 ou 2 dias. Tá? Se tiver algum problema, lhe avisamos, ou vamos lhe avisar, tá? E você respondeu, estou um pouco preocupado. É a primeira vez que me passa o que acontece comigo, tá bom? Continuando, la gente fala, entiendo, pero no se preocupe, hacemos todo lo posible para encontrar su equipaje. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarle? Tú respondes, no, solo quiero saber si pueden avisarme rápido si encuentran la maleta. Más una vez, la gente, entiendo, pero no se preocupe, hacemos todo lo posible para encontrar su equipaje. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarle? Tú respondes, no, solo quiero saber si pueden avisarme rápido si encuentran la maleta. ¿Tá bom? Então aqui a gente falou que entendo, quer dizer, entendo, e falou que, mas não se preocupe, fica tranquilo, não se preocupe. Hacemos todo o possível para encontrar sua equipaje. Fazemos todo o possível para achar a sua bagagem. Tem mais alguma coisa em que possa lhe ajudar? Há algo mais em lo que le pueda, en lo que pueda ayudarle? Há algo mais em lo que pueda ayudarle? E você respondeu, não, só quero saber si pode me avisar rápido si encuentran a mala. ¿Tá bom? Y la gente responde, por supuesto, le avisaremos en cuanto tengamos noticias. Disculpe las molestias. Y tú respondes, gracias por tu ayuda. ¿Tá? Más una vez, la gente, por supuesto, le avisaremos en cuanto tengamos noticias. Disculpe las molestias. Y tú respondes, gracias por su ayuda. ¿Tá bom? Então, ela falou, por supuesto, com certeza, le avisaremos, né? Le avisaremos enquanto a gente tiver notícias. E desculpe as molestias, desculpe o incômodo, desculpe o incômodo. E você respondeu, obrigado pela sua ajuda, tá? Graças seria obrigado, obrigado pela sua ajuda, tá bom? E a gente responde, de nada, espero que recupere sua maleta pronto, bom dia. Então, mais uma vez, a gente, de nada, espero que recupere sua maleta pronto, bom dia, tá? Então, ela falou, de nada, você falou obrigado, ela falou de nada, e espero que recupere sua mala pronto, né? Tomara que você recupere, que você encontre, recupere a sua mala pronto, tá bom? Bom dia. Dúvidas? Teve dúvidas? Então, escreva nos comentários que eu vou fazer o meu melhor para te responder do melhor jeito, tá? Se inscreve no canal. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva agora para você aprender a falar espanhol sem medo. E já manda para alguém, para você poder praticar com alguém, para vocês praticarem com esses diálogos. Perfeito para duas pessoas, tá bom? Então, se inscreve no canal, se você ainda não está inscrito, e manda para alguém para praticar com você, tá bom? Muito obrigado por ter chegado até aqui e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Forte abraço e até a próxima.